bom dia, mas bom dia pra valer. Com que prazer estamos aqui mais uma vez, juntinho de você, pelas ondas amigas da web. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência, que para nós é fundamental. É isso aí, gente. Alô, estamos juntos mais uma vez, trazendo aí informação, trazendo participação. Que coisa triste que aconteceu em Londres, né? Bom dia, mas bom dia para valer. Um incêndio num prédio residencial, Deus permita que não seja terrorismo, e que acabou trazendo mais de 50 feridos aos hospitais da capital londrina. E mais do que isso, existe a probabilidade de mortos, né, que estão sendo ainda apurados. São coisas que acontecem e que lembram a nós a necessidade do incêndio, do seguro de incêndio, né, que é muito importante, ainda mais numa cidade que nós temos aí inúmeros prédios, inúmeros apartamentos, né? São coisas que realmente, lamentavelmente, acontecem e podem acontecer de uma hora para outra. A gente lamenta profundamente. A outra coisa que a gente lamenta é a divulgação do aumento de assaltos em Copacabana. É um negócio que eu tive a oportunidade de falar aqui para vocês. Da última vez que estive em Copacabana, fui ver o show do grupo Cartola de Noel com a Marion Duarte, aquela turma toda, na sala Baden-Powell. E fiquei impressionado negativamente com pouco comércio aberto a partir de 7 horas da noite. O show era 8h30 da noite e a gente desceu, fomos até de metrô, descemos ali na estação do Cardeal Arco Verde, que é ali pertinho, logo atrás ali, e o tempo que você chegava para a Avenida Copacabana, você via um bar aqui, outro ali, longe, sinal dos tempos, porque é inevitável. Há muito tempo que eu não ia à noite a Copacabana, porque eu moro na Tijuca, que fica distante de Copacabana. Mas é inevitável perceber, né, de que realmente as coisas mudaram muito, porque eu me lembro quando eu cheguei no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, Copacabana, a Avenida Copacabana era férica, né? A exemplo do que acontece na Cade Florida, lá na Argentina, onde o comércio fica aberto até 10 horas da noite, também em Copacabana, num passado distante, que talvez você que esteja me ouvindo não tenha vivido, também em Copacabana ficava dessa maneira. E hoje não mais, por força de todas essas dificuldades que o Estado está encontrando, né? Falta de remuneração aos seus funcionários, né? Mais do que isso, má administração de um modo geral, que leva à dificuldade, a dificuldade leva à crise, e a crise leva a essa situação de explosão de violência que a gente obviamente não desejaria que tivesse acontecido. Outro dia, até o Coquito, um rapaz que é muito batalhador, que tem uma banca lá na Rua de Bom Sucesso, se não me falha a memória, né, Coquito, é 404, e é meu amigo do Face, e diz: Fernando, eu também fui vítima dessa situação, fui assaltado e tal. Então a gente não pode dar mole, essa é que é a verdade. Ainda ontem eu tive a oportunidade, nas caminhadas que faço, de ver pessoas ostentando isso, ostentando aquilo. Infelizmente o momento não pede esse tipo de coisa. Vamos torcer para que haja uma solução, notadamente de dinheiro, para o Estado do Rio de Janeiro, mas que esse dinheiro seja bem aplicado. Ontem nós tivemos a condenação por parte do juiz Moro, né, do Sérgio Cabral. A primeira condenação dele, foi condenado a 14 anos de prisão. Imaginem vocês, o cara chegou a ser senador da República, o cara chegou a ser governador, né, realmente, e de repente é condenado a 14 anos de prisão. E mais do que isso, está chegando aí o Marco Antônio Duarte, que vai participar do nosso programa já já. Mas, então dizia eu, foi condenado a 14 anos de prisão. Né? E vem outras condenações por aí, porque, se não me falha a memória, se eu não estiver enganado, são 7 processos a mais. Mas isso tem que ser feito, quer dizer, é aquela velha história.
não há outra maneira, né? O Oscar Bel dizendo, em Buenos Aires não está mais assim não, infelizmente o motivo é o mesmo. Pois é, eu tive lá em Buenos Aires, Oscar Bel, um bom dia para você. Eu tive há uns 3 anos atrás. E realmente constato isso, quer dizer, eu não saio muito à noite, a bem da verdade. Então, provavelmente você realmente esteja com a razão. Mas o que eu notei é que a crise lá, pelo menos há 3 anos atrás, estava até pior do que aqui. Não do ponto de vista de violência, talvez nem tanto. Sim na periferia, mas não ali no centro da cidade, que é muito policiado. Mas o que eu notei mesmo, tem uma região muito bonita, ainda hoje ou amanhã o Sérgio Solon Santos, do Rádio de Verdade, está indo para Buenos Aires passar merecidas férias. E eu estava comentando com ele, se a Lili, minha assistente de palco, fica tranquilo que ela faz parte, ela diz, bom dia, Marco Antônio Duarte, como vai você? Como ela não sabe falar, ela fala ao alto, né? Agora, voltando à história de Buenos Aires, então eu estava até conversando com o Sérgio a respeito, ontem, que ele esteve aqui com ele e o Michel Menai, a quem eu mando um grande abraço, que são os responsáveis, um o idealizador, o outro o executor do Rádio de Verdade. E o Rádio de Verdade está retransmitindo todos os dias, ou eventualmente, o nosso programa, e a gente fica muito feliz com isso. Então o Sérgio está indo para Buenos Aires. E eu dizia, olha, você não pode deixar de visitar Puerto Madero, que é muito bonito, né? Porque tem um centro também tradicional, onde tem a Casa Rosada, essa coisa toda. Mas o Puerto Madero é o lado moderno de Buenos Aires, numa época que provavelmente sobrava dinheiro. A verdade é que, o que eu estou falando de 2 anos para 3 anos atrás. O que é decepcionante, no caso da nossa visita a Puerto Madero, e fomos 2 ou 3 vezes num período curto de 1 semana ou 2, é que você via restaurantes enormes, inteiramente vazios. Inteiramente vazios. Por quê? Porque falta La Plata, como dizia o portenho. Eu me lembro de eu ter apanhado um táxi, né, e conversando com ele e tal, meio que no portunhol, e ele estava falando que antigamente, para fazer um salário razoável, ele rodava 4 a 5 horas por dia. E hoje, ou seja, há 3 anos atrás, ele teria que rodar 10 horas por dia. A outra coisa que chama a atenção, ou que nos chamou a atenção em Buenos Aires, é o seguinte, a tal da Calle Florida, Calle, você sabe, em espanhol é Rua Florida. A tal da Rua Florida, ela continua férica, né? Porque é muito comércio, no meu entendimento, é uma rua, digamos assim, lembra de uma certa forma a conformação da Rua do Saara ali, da Rua da Alfândega, só que tem muito mais lojas, a meu ver, ou seja, lojas talvez um pouco mais sofisticadas. Mas continua ali o pulmão da cidade, né? Porque todo turista passa pela Calle Florida, ela deve ter uns 3 ou 4 quilômetros de extensão, se não for mais, não é? E você toda hora é abordado se você não quer comprar roupa de couro, se você não quer, de repente, fazer um passeio, ir numa casa de tango, e tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado porque há pouco eu estava vendo, e eu recomendo quem possa, faz o Netflix, que é muito importante. Na verdade, você paga pouco mais de R$20 por mês e você tem documentários, filmes os mais diversos, sabe? Você tem muita coisa mesmo para ver e é muito baratinho, né? Quem tem esse tipo de trabalho que o Netflix executa nem precisa de TV a cabo. Às vezes a pessoa gasta R$200 na TV a cabo, R$300, quando pode gastar 20 e pouco. Tem filme, tem documentários da BBC de Londres, documentários brasileiros, séries espetaculares. Então tem um programa que é de um repórter da BBC de Londres, que ele faz o papel de turista para ser enganado. Ou seja, ele vai em vários locais estrangeiros para mostrar qual é a possibilidade de engano que existe em cada país. E isso é fácil de procurar. Quando você entra no Netflix, tem lá aquela lentinha de busca, você vai lá e vai descobrir o que você quiser. Eu quero série, eu quero documentário, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí resolve, com certeza, aquilo que você quer ver, né? Muito bem, então nesse documentário da BBC de Londres, esse repórter, ele
percorre o mundo, né? Então, sabe, mostrando o tipo de golpe que é aplicado até aqui no Brasil em cima de turista. E lá em Buenos Aires ele mostrou, e eu já sabia, porque eu já fui várias vezes a Buenos Aires. Em Buenos Aires o maior de todos os golpes é o dinheiro falso. Tem que se tomar muito cuidado, porque estima-se, pelo menos é a estimação, como é que se diz, meu Deus, o que essa reportagem nos diz, estima-se que em Buenos Aires 30% do dinheiro que roda na Argentina é falsificado. Então é aquela história, quer dizer, tem que tomar cuidado, se possível gastar em dólar, ou se possível gastar, digamos assim, em dinheiro brasileiro mesmo, ou até em cartão, porque se aceita. Né? Dinheiro e celular no bolso da frente, eles cortam as bolsas, sacolas e roupas com lâminas, disse o Oscar Berro. Está aí a informação. Mas isso eu já uso mesmo, é o que eu normalmente faço, né? Porque há que se ter cuidado. Então esses cuidados, quer dizer, é bacana, eu estava voltando a falar no Netflix, pelo seguinte, que é bacana que você fica sabendo de coisas que eu não sabia. Nós estamos falando da Argentina e as pessoas, a gente hoje falou do Brasil, né? Os noticiários estão dando aumento da violência, me parece que em Copacabana acima dos 200%, é sinal da crise. Mas coisa que eu não sabia, por exemplo, que em Praga, na Tchecoslováquia, e fiquei sabendo nesse documentário, em Praga, o cara que é turista solteiro geralmente vai em busca, lamentavelmente, de sexo comprado. Eu digo lamentável porque é sempre um risco, né? Nada contra o sexo de quem faz, mas é um risco, né? Você está numa cidade estranha, onde ninguém te conhece. Aí o cara vai parar numa boate, e na boate ele é achacado. Aparece uma mulher bonita e tal, ele paga um drink, né? Digamos que esse drink fosse custar $10, $15, e aí chega dois caras, tamanho do armário, do lado do cara, e diz assim, olha, você tem que pagar $500. Mas como? Como que eu tenho que pagar $500? Não, porque se não pagar, você não sai daqui. Aí o cara se identifica, diz, olha, eu não vou denunciar vocês, mas eu sou repórter da BBC de Londres e eu estou fazendo uma reportagem e tal. Aí entrevista o bandidão, o dono da boate, e que diz que lá em Praga, que é um lugar, né, conhecido como segundo mundo, digamos assim, não é? É muito comum isso acontecer em boates. Então eu vim pensando de fazer esse tipo de trabalho hoje, né? Por quê? Porque eu tenho viajado muito, né? E graças a Deus e ao fato de eu ser preocupado, como aliás preocupado é o nosso Oscar Berro, está sempre de olho em alguma coisa que possa acontecer, não é? Então até aqui nunca aconteceu nada. Mas por quê? Porque você tem que saber planejar a sua viagem, né? Alô William Dias, um abraço. Alô Marco Silva, um abraço. Olha, o Marco Silva lá dos Estados Unidos diz, eu tenho Netflix, estou pagando $10 por mês. Então, está pagando mais ou menos o que se paga aqui no Brasil. No Brasil é 20 e poucos reais, é um pouquinho até mais barato, não é? Mas é importante, porque não é só ficar no filme. Filme é legal, bacana, vou me divertir. Ontem eu vi um filme fantástico, Até o Último Homem. Eu recomendo esse filme, você sabe por que que é? Porque é uma história verdadeira, é uma história verdadeira de um herói da guerra norte-americana na época contra o Japão e tal, né? Então é muito bacana, mas o filme ele agrega cultura a você, mas o documentário ele agrega história. História é muito importante até para você se sentir seguro, né? Então é aquela história. Eu sempre quando viajo, o que acontece? Hoje você tem o benefício de ter em casa, digamos assim, computador. É muito importante ter computador. Se você não tiver computador, vá numa lan house. Se você não sabe lidar, pede para alguém pesquisar quando você vai formatar a sua viagem, né? Claro que tem agências de viagens maravilhosas que podem fazer tudo para você, mas não se esqueça que a agência de viagem ela cobra muito mais caro. É natural isso. Não é? É a mesma coisa. O importante é você saber que hoje existem sites muito importantes que te informam tudo que a agência informa e onde você busca, porque é pela comparação, você busca hotéis mais baratos, você busca viagens até de avião extremamente baratas. Eu confesso a você que a última vez
que eu saí do Brasil foi para ir até Lima, né, no Peru, onde eu fiquei maravilhado com o bairro de Miraflores. Ainda recentemente, eu entrevistei o Dr. Rubens Teixeira na televisão, no programa do Leleco Barbosa, o Deles e Delas, que vai ao ar sábado às 10 horas, e eu quero agradecer o convite. Então eu tive a oportunidade de perguntar ao Dr. Rubens, né, quando é que nós vamos ter no Rio de Janeiro essa segurança, por exemplo, que eu encontrei em Lima, no Peru. É claro que era um bairro, o melhor bairro, né? Você não vai encontrar na periferia da cidade de Lima, mas no bairro de Miraflores, que é um bairro turístico, equivalente, por exemplo, a Copacabana, você não encontra assalto de espécie alguma, mas não encontra mesmo. Eles colocam banners nos postes, muito bem feitos, estando Lima, Ciudad Segura, cidade que tem segurança, é mais ou menos isso. Então, policiamento em tudo quanto é lugar, e na verdade, dizem até que essa segurança não é só do poder público, não. Essa segurança acontece porque tem os mais modernos cassinos em Lima. E isso é uma coisa que, sinceramente, eu acho que a gente tinha que copiar. Você está me entendendo? Porque a gente vive uma hipocrisia, onde a jogatina está solta por aí, notadamente nas casas, teoricamente, de famílias. E, na verdade, todo mundo finge que não há jogo. O próprio governo brasileiro, ele encampa o jogo no momento que você pode ganhar na loteria, que é patrocinada ou pelo governo federal ou estadual, no momento em que você pode ganhar na Mega Sena. Quer dizer, ele é o banqueiro de tudo. E ainda permite a existência do jogo do bicho, que corre paralelo. Olha, meu Deus do céu, então por que não fazer o que se faz, por exemplo, não só em Lima, no Peru, como também se faz em Montevidéu, onde estive, permita a existência de cassinos, desde que, obviamente, localizados numa determinada área, com a seletividade daquele que vai participar. E aí, forçosamente, você vai ter, paralelamente à segurança oficial, que nem sempre recebe aquilo que deveria receber, a segurança particular também, não é? Porque são certas coisas que a gente não consegue entender. Recentemente eu conversava com o Fernando Pereira, que é o presidente da entidade que eu sou o patrono da Confraria dos Amigos do Rádio, por escolha dos meus pares. E o Fernando Pereira é o presidente da Confraria, você conhece ele aqui dos debates. E o Fernando me dizia exatamente o que eu também penso, e que na verdade é a ideia do Fernando Henrique. Fica esse combate eterno entre polícia e traficantes, e cada vez mais fazendo vítimas. São vítimas por parte dos policiais, são vítimas por parte dos traficantes, e o que pior, são vítimas de inocentes. E a gente fica sempre com a impressão de que estão enxugando gelo, porque não adianta você ficar enxugando o gelo vai derretendo. Então é aquela história, não que a gente seja favorável digamos assim, a pessoa ser viciada, pelo amor de Deus, não é isso. Agora, o Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil, que é um intelectual, que é um homem que a gente merece ouvir, dizia, isso aí deveria e deve, na opinião dele, e também na minha opinião, ser regularizado pelo Ministério da Saúde, ser catalogado o número de viciados que o país tem, e o viciado, eventualmente, ele não pode um monte de coisa, ele não pode dirigir, ele não pode isso, ele é monitorado desde que haja um governo sério, que está difícil no Brasil, mas um dia a gente vai conseguir esse tipo de coisa. E o que acontece? O governo passa não só a centralizar, a autorizar esse comércio destro daquela droga, mas passa também a monitorar essas pessoas e, obviamente, dar o tratamento necessário para que pelo menos um percentual razoável dessas pessoas saia do vício. É assim que acontece, sabe onde? Até mesmo em Portugal, onde determinadas drogas são relativamente liberadas. É assim que acontece no Uruguai. Então você não ouve diuturnamente esse negócio de tiroteio disso ou daquilo, porque houve uma participação de uma realidade que lamentavelmente é verdadeira. Nos Estados Unidos, apenas 4 estados não têm esse tipo de comportamento.
Então é aquela velha história. Alô, Sueli Jansen, alô, Glória Brito, abraço grande. Então não quer dizer que essa seja uma fórmula exata, não existem fórmulas exatas, mas é uma tentativa, porque a do combate nós estamos perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo policiais e o que pior, perdendo vidas inocentes. Então alguma coisa tem que ser feita. O Brasil precisa sair da hipocrisia, porque isso é o mundo de um modo geral que tem isso. Você vai na Noruega, a Noruega tem lá exatamente esse tipo de comportamento. Você vai nos centros mais evoluídos do mundo, acontece esse tipo de colocação, né? Então é aquela história, alguma coisa tem que ser feita para poder melhorar as condições, porque quando eu digo, né, e quando eu falei com o secretário no último sábado, ele deu uma resposta extremamente inteligente, porque é um homem competente e inteligente, por sinal seguiu ontem com o prefeito Crivella para a Holanda, porque na verdade eles vão participar esta semana de um encontro ciclístico internacional. Na verdade é uma disputa, e me disse ele que a tentativa de trazer esse evento para o Rio de Janeiro no sentido de fazer dinheiro com turistas, né? Então eles foram e voltam no sábado. Alô, Sidney Beracini do Amaral, meu querido amigo de Ouro Branco, meu colega de peladas, de juventude, que bom saber de você. Beijo no teu coração e na tua família bonita. Então o que eu estou dizendo é isso, não adianta ficar enxugando gelo. Você tem que usar o policial para não permitir o assalto. Você tem que usar o policial para balizar, inclusive, e não misturar aquela parte ínfima da sociedade, ou talvez até substancial, de viciados com as pessoas que não estão viciadas. Você tem que usar realmente o policial para ter um pouco mais de dinheiro e um pouco mais de respeito. E não é o que acontece. Ainda ontem, o ministro do Meio Ambiente, olha, deu uma raquetada nesse negócio que teve aqui no Rio de Janeiro, UPA, né? Não, UPA é de saúde, né? Esse negócio agora é pacificadora, não sei o que é pacificadora, porque ele disse, olha, tiraram os meninos da faculdade, que são relativamente garotos, sem nenhuma experiência no trato com o bandido, botaram no meio da favela e não deram assistência social. Então não adianta. E das duas, uma, ou os caras morrem por inexperiência, ou os caras acabam se associando, porque ganham uma merreca. E ainda não tem o dinheiro atrasado, lamentavelmente, se for fraco da ideia, o PP, me lembrou Oscar Berro. Obrigado, Oscar. Estamos com saudade de você aqui, hein? Abraço grande para você. Então é aquela história, alguma coisa tem de ser feita para que a gente não viva só de violência. Não é? Eu fico pensando, é inevitável dizer para você que houve um aumento de assaltos no Rio de Janeiro, mas você já está sabendo pelos outros telejornais. Agora, a gente tem que ter essa percepção. Ou seja, na história da viagem, como eu disse para você, se você se programar, se você buscar nos sites de viagem, você vai ter até 10% até 15% de mais barato. E aí você vai poder não só viajar pelo Brasil, como você vai poder rodar pelo mundo na medida da sua economia. Tá bom? Ana Lúcia Barbosa dizendo, Fernando, a gente só tem que saber como. Tá certo, Ana, a hora que eu ia falar o resto de você, subiu, rodou aquilo que eu estou falando aqui. Olenka Fatioli, querida, um abraço para você. E vou chamar então a Samira Valente, porque agora a gente vai fazer a palavra amiga. Alô, Samira Valente. Lembrando você que, olha, o nosso programa está no YouTube, no canal do Fernando Sérgio, tá bom? Então você vai lá, YouTube, mas esse daqui vai estar daqui a 2 horas. Depois disso, você pode ver o nosso programa no site radiodeverdade.com, que é o melhor site que fala de rádio. Alô, Rádio de Verdade. Alô, Paulo Ferreira, o nosso Paulo lá de Goiânia também, que tem um site interessante, que é o Show do Rádio. Alô, Paulo Francisco Ferreira, abraço para você também. Alô, Lenca Fatioli, né? Mandando um bom dia para mim, para os convidados. Hoje o Marco Antônio Duarte aqui conosco, né? Ontem eu falei com o Luizinho Campos, até anunciei que o Luizinho viria, mas hoje ele não pode, porque ele está gravando o TAS lá, que é o site dele, tá? Mas ele vai vir sexta-feira com a gente. Isto colocado, isto posto. Fernando, manda um alô para o Luiz Balduino, tá certo? Alô para o Luiz Balduino, e até foi bom você
falar isso, porque eu anotei aqui num papelzinho, que senão eu esqueço. Um alô, que ontem foi aniversário do Aloysio Pontes, e um alô para a mamãe dele, para a Marilene. Então, Samira, bom dia, minha amiga. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Legal. Samira, qual é o assunto de hoje, querida? Fernanda, é a Érica, lá de Campos. Sei. Frequenta um centro espírita e lá, vez por outra, falam em apometria. O que é isso? Pois é algo bastante novo, bastante interessante. Eu tenho um amigo querido, sabe, Samira, você também tem, que é o Dr. Ribeiro. Né? O Dr. Ribeiro tem um centro muito interessante, um centro kardecista aqui no Rio de Janeiro. Você se lembra o nome da rua, Samira? É o Fraternidade Espírita, a Rua Guapiara, exatamente. E lá se faz a apometria. A apometria é, teoricamente, o desdobramento dos corpos, os desdobramentos dos vários corpos. Por quê? Porque a espiritualidade nos informa de que, na verdade, o nosso componente final é o corpo físico. Mas para que o corpo físico possa se desenvolver, ele é entrelaçado pelo espírito. E o espírito, na verdade, teria 7 corpos. Que 7 corpos são esses? Na verdade, não é uma coisa separada da outra, é a mesma coisa. Se você pudesse fazer um raio-x aqui em mim, você veria o quê? Veria pulmão, você veria coração, você veria estômago, veria intestino, né? Tudo isso são órgãos de um mesmo corpo. Esses tais 7 corpos que podem confundir as pessoas, na verdade são os corpos mental, o corpo mental, o corpo astral, o corpo etérico, e aí por aí vai. Então o que acontece? A apometria é um tipo de trabalho espiritual que não é feito em todos os centros espíritas, mas que visa o desdobramento desses corpos. Por quê? Porque de repente a vida do cidadão aqui hoje pode estar resultando ruim por esse ou por aquele motivo, por esta ou aquela deficiência. E acreditam os médiuns da apometria que quando a pessoa é submetida a esse desdobramento, ela dorme, fica tranquila. Quem vai analisar a situação que está ocorrendo são pessoas preparadas, e essas pessoas então elas vão ver num ou no outro corpo, num ou no outro órgão, para que você entenda melhor onde é que está o problema, e eventualmente esse problema pode ser solucionado. Tá bom, amigo? Amiga, abraço então, e agora a gente vai para aquele momento que eu particularmente gosto muito, que é o momento da oração, né? E se Deus quiser, um abraço que eu quero mandar para o Luciano Gomes, meu querido amigo Luciano. Olha, não é de hoje que eu tento fazer o touch num computador que não tem touch, mas faz parte do show. Vamos lá. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir
a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, minha gente, então tivemos aí, olha, esse momento muito agradável, né? Um momento que você viu aí, curtiu aqui através da gente, exatamente que foi feito, como eu disse, pelo Luciano Gomes. Mas eu gostaria de ficar nesse computador ainda. Esse computador é um excelente computador, notadamente para o dia a dia de todos nós, viu? Falando sério, porque é o Compaq. Compaq é um senhor computador que é a preço bastante em conta, bem bastante em conta realmente. O que houve aí? A Lili hoje tá agitada. Faz parte do show. Ô, cachorro, você do cara, você é bonita! Faz uma plástica pra mim, que vai ficar. Vou ligar pro Joaquim. Vou ligar isso aqui, isso aqui embaixo. Tá lá! Joaquim, como é que tu estás? Tá uma maravilha, tu sabes? E parece que o Brasil vai entrar nos eixos, casos de corrupção, tudo, vai entrar nos eixos. Imaginas tu que o Senado acabou de escolher o Conselho de Ética. É verdade. Estou lá os integrantes, verdade. Quem são? Bom, 3 estão tomando no Lava Jato. Conselho de ética, são conselho de estética. Ai, meu querido, lembranças daquele fogo da família. Mas então, quer dizer que cá no Brasil, vocês escolhem pro conselho de ética quem não tem ética. Pois é, gente, esse aí é o nosso Manuel Tamancas. Tá vendo Manuel Tamancas? Pois é, Manuel Tamancas é o nosso Luizinho Campos. O Luizinho Campos, sexta-feira, estará aqui conosco e eu queria recomendar a você que assistisse o Tás Lá. Porque lá em Portugal, quando alguém liga para alguém, fala, estás lá? E é isso aí. E o Luizinho Campos, que é um dos humoristas mais fantásticos do Brasil, nosso querido amigo, nosso parceiro aqui de programa, está mandando um abraço. Mas não esqueça do computador. O computador é Compaq. Esse computador é baratinho e você encontra, inclusive, nas lojas americanas. Encontra por R$1.000 e poucos. E é o senhor computador. Estou chegando aqui com ele, né? Estou chegando aqui, merchandising, claro, faz parte. Mas é importante, né? Você dá as dicas para as pessoas. Sim. E realmente é um trabalho bonito. R$1.500 você compra um computador desse pequenininho. Alô, Marco Antônio Duarte, por favor. Bom dia! Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia, Samira. Professor Marco Antônio Duarte. Que bom estar aqui com você mais uma vez. Pode mandar os abraços agora? Pode mandar todos os abraços que você queira mandar. Um abraço para uma pessoa que eu almocei segunda-feira, que mandou para você, que fez 80 anos, nosso amigo em comum, mandou para você saber, Antônio Carlos, 80 anos. O Antônio Carlos, que maravilha. E ele falou que está esperando você tomar um vinho. Grande abraço. Antônio é gente. Eu não pude tomar um vinho, senão meu presidente que está aqui hoje brigava comigo. Então, apresente os nossos convidados.
E outra coisa, eu quero mandar um abraço também para uma servidora nossa, colaboradora da Rio Águas, a Isa, que ontem completou mais uma primavera. Que maravilha, Isa! E ela está ouvindo, Bom te ouve dia. todo dia, ela fica vendo lá. Isa, um beijo, ó. Então nós temos aqui o Francisco hoje, que é o presidente Cláudio. É porque ele me chamou de Francisco da última vez que eu fiz a palestra. De Aí eu guardei, o subconsciente ficou Cláudio Barcelos. Isso. Acertei? Bom dia, Cláudio. Dutra. Barcelos Dutra. Barcelos Dutra. Mais conhecido como Cláudio Dutra. Cláudio Dutra, tá certo. Bom dia. Barcelos era por parte da minha mãe. Materna, né? E Dutra por parte de pai. Seja bem-vindo. E tem o Augusto aqui, acertei? Acertou. O Augusto é diretor, né? Augusto, você faz também parte dessa equipe maravilhosa da Rio Águas. Do time do Cláudio, capitaneado aí pelo secretário Rubens. Certo. O nosso querido Rubens, com quem eu estive há 2 dias atrás, entrevistando lá no programa do nosso querido Leleco Barbosa. Foi um trabalho muito bonito. Ontem ele foi para a Holanda, junto com o prefeito Marcelo Crivella, mas não foi a passeio, né? Ele foi para constatar um evento ciclístico que está havendo lá e que eventualmente será migrado para o Rio de Janeiro na tentativa da conquista de dólares, né? Que são muito importantes. O meu amigo presidente da Rio Águas, ele é engenheiro. Engenheiro civil. Como anda a Rio Águas, querido? Muito bem, graças a Deus. Sob o comando lá do nosso secretário Rubem Teixeira, a quem eu mando um abraço. E estamos lá trabalhando, fazendo o melhor para a população, né? Certo. Gostaria de destacar, e creio que é uma oportunidade única essa, que do grande trabalho que foi feito pela Fundação Rio Águas no controle de enchente da Grande Tijuca. Nós passamos agora esse último verão e durante já os dois últimos anos nós não tivemos aquelas grandes catástrofes que tem na Praça da Bandeira, né? E as grandes obras que foram feitas, são obras subterrâneas e as pessoas passam por ali hoje e não imaginam o que tem, né? E esquecem que a Praça da Bandeira dava um pouquinho de chuva. Essa rua que nós estamos, ela passava até barco aqui, dependendo da enchente, que o Rio Maracanã transbordava. Transbordava, exatamente. E então, não transborda mais. Eu gostaria de destacar essas intervenções que foram feitas, que são os piscinões de retenção de água. Nós temos um piscinão na Praça da Bandeira, que tem a capacidade de absorver 18 milhões de litros. Nós temos um na Praça Niterói, que é aqui próximo, né? Que tem capacidade de 58 milhões de litros de água. E nós temos o da Praça Vanhagem, que é aqui ao lado, né, do seu vizinho aqui, que são 43 milhões de litros de água. O da Praça da Bandeira, ele tem a capacidade de receber e captar água do entorno da praça. Ou seja, toda a água que cai diretamente vai para dentro do piscinão. O da Praça Niterói, ele vai captar a cheia, né? Ele faz um controle da vazão do Rio Joana. Sei. E esse daqui da Praça Vanhagem faz a captação do controle de cheia do Rio Maracanã. Ou seja, dependendo da chuva, e é bom a gente destacar que muitas pessoas acham que algumas intervenções são feitas e que nunca mais poderia acontecer nenhum tipo de problema. Mas é bom destacar que em drenagem nós temos o estudo sobre as chuvas históricas. Ou seja, nos últimos 25 anos se estudou que a chuva histórica seria de um pico tal de tantos milímetros, que a gente chama tempo de recorrência. Ou seja, aquela chuva pode acontecer talvez daqui a mais 25 anos, ou neste período. Então, esse cálculo é feito, e se houver uma chuva que seja de 30, 40, 50, 100 anos, é lógico que a gente vai ter algum tipo de problema. Mas, historicamente, dentro dos problemas que a gente tem no dia a dia daqui da região, essas intervenções vão suportar perfeitamente
dessa chuva. Uma pergunta, presidente. Há teoricamente, não sei se é se não parece ser, né? Quando a gente vai ali pegar aquele metrô ali do Maracanã, tem um ali que está meio parado, não tem? Aquilo seria um piscinão que não deu andamento, e por quê? Não, aquela intervenção é uma outra intervenção que é uma das maiores que nós estamos trabalhando, e foi boa sua observação, porque aquele é um trabalho do desvio do Rio Joana. O Rio Joana, quando passa ali pela Praça Niterói, logo mais à frente, entre a UERJ e o Maracanã, tem ali uma pracinha chamada Praça Garratos Médici, que é exatamente onde você comentou que tem ali um poço. Quem passa na passarela vê. Isso, é um poço. Isso, exatamente. Mas está parado então, aquilo? Então o que acontece? Não, a obra está em andamento, só que é uma obra subterrânea. Ali é um túnel que, quando a gente chega ali naquele ponto, o Rio Joana é desviado, ou seja, dependendo da chuva, o nível do rio levanta e entra dentro desse túnel. Esse túnel passa por baixo da Radial Oeste, por baixo da linha do trem, do metrô, por baixo da Mangueira, vai sair lá na Quinta da Boa Vista, onde a gente tem um outro poço desse. Da Quinta da Boa Vista, ele vai passando ali por baixo, sai na Rua São Cristóvão. Da Rua São Cristóvão ele vira uma galeria grande que tem ali, passa por baixo da Avenida Brasil lá na frente e sai da Baía de Guanabara direto, passando por dentro de docas. Pra vocês terem uma ideia, são 3.400 metros dessa galeria, entre túnel e galeria, né? E é considerado o maior túnel de drenagem urbana do país. É um túnel que vai além dos piscinões, é um sistema, quando o túnel estiver completo, é um sistema grande, que vai dar uma amenizada 90% dos problemas de enchente daqui da Grande Chuva. Então, só observando, essa obra está em andamento. Tá? Só que nós estamos no momento que estamos passando por baixo da linha do metrô. Então, o metrô ele só tem duas linhas. Uma que vai para a Zona Norte, né? Outra que desce por centro, e tem uma linha auxiliar. Quando dá o problema em alguma linha, eles transferem para essa linha auxiliar. Então, em comum acordo com eles, nós estamos trabalhando só num sentido, ou seja, a gente está trabalhando lá da área da Mangueira para cá, por dentro do túnel cavando. Porque se der algum problema de recalque, a gente está fazendo... E esse tipo de trabalho todo tem uma expectativa de quando vai ficar pronto? Olha, a gente deve levar ainda até o final desse ano, até março do ano que vem, até ficar tudo pronto. Tá? Dos 3.400 metros, hoje a gente tem em torno de 260 metros ainda para fazer. E são os trechos piores, né? São embaixo do trem, embaixo do metrô, e um trabalho muito, muito devagar, muito delicado, que der algum problema de descarrilhar um trem ou metrô, a gente tem uma dor de cabeça grande, né? Eu me lembro que na época que eu estava na Tupi, o Marco Antônio, eu fui tomar um café com o Jimmy Hall na esquina, deu uma explosão, a gente ficou apavorado, mas era subterrâneo. É exatamente por ali que passa, né? Essa galeria que o presidente falou. Hein? Estava fazendo programa. Estava fazendo programa. Você também com o Luiz Ribeiro na época, né? Estava com o Luiz Ribeiro, explodiu, tivemos que descer tudo no corredor. Era o prédio. Era da Light, explodiu. Sim, esse é um outro evento. Na verdade, ali, quando eu falava desse negócio do café, era um trabalho mesmo subterrâneo que estava sendo feito na galeria, né? O Augusto, como é que é trabalhar na Rio Águas? Porque, na verdade, quantos anos de Rio Águas? Eu vim da Petrobras. Tá? Você veio da Petrobras. Fui gerente Trabalhou com o Gemoel? Nosso querido Gemoel Oliveira? O Gemoel trabalhava em outra área, ele era administrativo. Era que está aqui conosco também. Eu toquei na área financeira durante muito tempo, fui 14 anos gerente lá, os últimos 8 anos como gerente geral de finanças. E a partir de março agora eu recebi o convite do Cláudio. Que maravilha. Acabei de desligar da Petrobras e fazer parte do time dele. Pois é. Agora, deve ser algo muito cobrado, né? Esse trabalho da Rio Águas, porque o rio é enorme. Por mais que se faça, ainda terá coisa para fazer, não? Com certeza. Mas o importante, eu acho que o trabalho que está sendo conduzido é um trabalho com foco na população, procurando trabalhar de uma forma consciente, buscando redução de custo. Já fizemos um trabalho aí de reduzir custo de ecografia, custo de telefonia,
motivação de equipe também, é um trabalho que o Cláudio está sendo perfeito em fazer. Você participou até de um trabalho recente. Verdade. E fiquei impressionado, até você também discorreu, né, sobre assuntos mais diversos, que o grande público, eu falei isso com o secretário recentemente, quando estive com ele há 2 dias atrás, gravando lá na CNT, que o grande público precisa tomar conhecimento do que está sendo feito, né? Isso é importante, pô. Mas o importante é que, acima de tudo, é que a população hoje não tem sofrido aqueles problemas que sofreu há 3 anos atrás, eu acho que foi o último. Não, eu sou testemunha daqui na rua, que nós temos aqui o nosso trabalho, o nosso estúdio, digamos assim, de caseiro, né? Mas eu me lembro que certa feita eu ia à noite para a rádio e eu tinha dado uma cochilada, desci, quando cheguei embaixo, o porteiro, o senhor vai sair assim? E quando eu via, a rua tinha se transformado num rio e passava um sofá naquele exato momento, aquilo ficou marcado. Jornalista Samira Valente tem pergunta para o Cláudio ou para algum dos nossos entrevistados? Presidente, essa época já tem algum tempo dessas alterações climáticas, às vezes surgem chuvas, as mais diversas, no momento mais... Qual é o principal obstáculo da Rio Águas? Seria, por exemplo, a população que não tem informação de onde jogar ou joga lixo em qualquer lugar? Qual é o principal obstáculo que vocês enfrentam? É um problema educacional? Excelente a pergunta. O que acontece? Para vocês terem uma ideia, a entrada do rio, aqui do Rio Maracanã, por exemplo, a gente tem um canal de entrada entre o rio e o reservatório. Foi projetado inicialmente para não ter nenhum tipo de gradeamento, para poder a água entrar livremente. Nós tivemos em alguns eventos, como ele falou, sofá lá dentro do reservatório. Então, assim, o grande desafio que nós temos, não só nos rios aqui do entorno da Tijuca, mas em todos os rios da cidade, é exatamente o problema de se jogar o lixo no rio. Tá? Nós temos na cidade do Rio de Janeiro, não é à toa o seu nome, né, 267 cursos de rios. Além do problema de poluição, de lançamento de esgoto, tem o problema do lançamento de lixo indevido. E é um grande desafio que a gente também está começando a montar um projeto lá para essa educação ambiental, né? É importante mostrar para a população que o nosso trabalho ele pode ser amenizado, ou a gente pode até gastar menos recursos e ampliar o nosso trabalho se a população ajudar, evitando de se jogar lixo, lançar lixo no rio. Eu acho que isso é uma prática que é de anos e de gerações, mas que a gente precisa combater, precisa da ajuda da população para isso. Agora, a verba está razoável para a atuação? Falta dinheiro? Porque, de um modo geral, houve uma contenção por parte da prefeitura, né? Até que ponto ela afeta a Rio Águas? Olha, por conta da gente... Eu, antes de ser presidente, fui convidado pelo nosso secretário a assumir a presidência. Eu era diretor de obras lá na Rio Águas. Então, nós tivemos ano passado e fizemos um trabalho de renovação dos contratos, né, de forma que eles pudessem se perdurar durante o ano todo. Então isso já ficou previsto na lei orçamentária. Então, como o Augusto falou, nós tivemos a necessidade de contenção de custos, de reduzir algumas coisas, mas que o trabalho não foi afetado. Nosso trabalho está sendo feito de acordo com a indicação do nosso secretário. Pouco recurso, mas muita eficiência. Na medida do possível, né? Ô Marco Antônio, e você está fazendo exatamente o que na Rio Águas? Na Rio Águas eu conheci jornalista, conheci professor, né? E hoje você está junto aí de tantos lugares. Fernando, recebi o convite do Augusto, através do secretário Rubens, que eu tive o prazer de conhecer o Cláudio, que eu não conhecia só de nome, e o Rubens já me conhecia da Transpetro, de vários trabalhos que havia feito na Transpetro, e o Augusto uma amizade de muitos anos. Então eu fui para Rio Águas, até nesse sentido também, dessa questão que nós estamos querendo montar, de motivação, estímulo para os nossos servidores. São quantos servidores atualmente na Rio Águas? Tem ideia? Em torno de 160. 160, entre contratados e estatutários, né?
Então, nós estamos fazendo esse trabalho, inclusive agora o Cláudio me acendeu até uma lanterna, depois a gente pode conversar, dessa questão de montar essa cartilha de educação ambiental, junto em parceria com a Secretaria de Educação. E aí eu fui levado para Rio Águas, e aí me descobri também, além de ser, tanto são trabalhando no serviço público estadual e federal, né, fazendo coisas que eu pensei que com 54 anos não estaria aprendendo. Levantando processos, levantando coisas que esse presidente aqui... é sempre um aprendizado. Tem uma equipe de primeira dentro da administração, todos os gerentes. Mas a nossa DAF lá tem uma equipe que eles, além de ensinarem, eles fazem. Como eles dizem, fazem. E levantam mesmo a coisa. Então eu estou desenvolvendo, Fernando, aprendendo. A gente sempre vai ser um eterno aprendiz, né? Com certeza, com certeza. Não dá para parar, né? Ô, Augusto, eu gostaria de saber de você. Você veio da Petrobras, não é isso? E essa adaptação como está sendo? No início foi um choque, aquela questão toda, mas hoje eu posso dizer que eu estou muito feliz. Eu tinha uma impressão um pouco distorcida da realidade e hoje eu vejo um grupo muito coeso, apesar de todas as dificuldades que tem passado, de restrições orçamentárias, de cortes que foram feitos, mas eu consigo ver uma equipe empenhada. Isso é uma grande diferença. Eu não tinha isso aí, infelizmente, dentro da Petrobras, essa visão. É mesmo? Havia muita disputa? Disputa, muito jogo. Hoje não. Esses últimos anos na Petrobras também, depois da Lava Jato, também criou um clima muito ruim. Na sua avaliação, porque você tem um contingente de 160 pessoas, não é? Será que o fato de ser um contingente menor facilita isso? Não, eu acho que é muita questão do momento. Hoje na Rio Águas tem um alinhamento do Cláudio, existe uma coesão de grupo hoje. E dentro da Petrobras, nos últimos anos, eu tinha aquela questão da Lava Jato. E toda a situação perturbada, né? A gente não encontra, hoje a gente encontra uma coisa que o Cláudio colocou até naquele encontro que teve lá, o encontro da família Rio Águas. Hoje a gente é uma grande família e isso é extremamente produtivo para a própria população, que é um tentando ajudar o outro. Isso é uma coisa muito bacana que eu encontrei. Entendo. Samira, tem alguma pergunta aí? Não, só destacar realmente a importância de uma campanha educativa, né? Porque é a coisa de berço mesmo, né? Por exemplo, o filho vê o pai ou a mãe botando aquele lixinho lá que não é apropriado e a tendência é você imitá-los, né? Então, isso é muito importante. Essa cartilha eu acho que vai... Isso foi falado, inclusive, o Marco Antônio, no programa que vai ao ar no sábado. Entendeu? Houve várias sugestões, estava lá a nossa Liliana Rodrigues também, e o rapaz que é um dos diretores da TV Boas Novas, que participou também dessa entrevista. E na realidade foi falado isso, quer dizer, essa necessidade perene de educação, né? Eu me lembrei agora de uma questão que o Cláudio salientou quando nós fizemos aquele evento. Ele e o chefe de gabinete, hoje chefe de gabinete dele, até a gente aproveita para mandar um abraço para o Vilmar também, né? Perfeito. E eles estavam, qual era o Rio? Eu esqueci o nome do Rio, que você era engenheiro. Colônia. Do Rio Colônia, e o Vilmar sinalizou, se não fosse tirado aquele lixo dali, não foi isso, Cláudio? Me corrija se eu estiver errado. Iria desabar aquela casa. E eles dois estavam dentro do rio, e a casa veio abaixo. Então é bom que a população se conscientize, mas não teve feridos. Infelizmente teve isso. 3 pessoas morreram. Você contou isso lá, isso me marcou muito. Você estava no Rio no momento? Eu estava lá no momento que aconteceu, não, após o acontecimento. Né? Eu estava vendo até pela televisão aparecendo o desastre. E eu me dei conta que era exatamente na hora que eu estava fiscalizando. Aí corri para lá e naquela espírito público de ajudar e fazer as coisas acontecerem, a gente entrou no Rio para tentar ajudar, mas infelizmente não foi possível. Houveram 3 pessoas que faleceram naquele momento. Puxa. E exatamente isso, é outra coisa que a gente precisa também conscientizar as pessoas. Há uma necessidade grande da população de ter a sua casa, né? Educação preventiva, né? Agora, não construir na beira do rio. Isso que foi o problema que aconteceu lá com essa família. E nós lá falando, olha, sai daí, não é seguro e tudo mais. A gente tinha até providenciado o aluguel social para eles, mas infelizmente... Isso foi quanto?
Isso, se eu não me engano, foi em 2012. 2012. Tem 5 anos. Agora, presidente Cláudio, muitos anos de Rio Águas. Na Rio Águas eu estou 3 anos, né? Eu sou funcionário da prefeitura há 17, vai fazer 18 anos. E comecei contratado, né? Depois concursado. Trabalhei 5 anos na Sete Rio, depois na Secretaria Municipal de Habitação e agora 3 anos lá na Fundação Rio Águas. Sempre no exercício da profissão de engenharia. Sempre nesse nível, né? Da profissão de engenharia. Agora, qual é realmente hoje a principal função da Rio Águas? Bem, basicamente a Rio Águas ela tem a missão de controle de enchentes de toda a cidade, né? Nós também fazemos a manutenção dos cursos dos rios, tá? E estamos agora nesse ano, fizemos uma série de reuniões sobre o planejamento estratégico para os próximos 4 anos, montamos o programa plurianual e vamos também fazer um trabalho grande de gestão costeira na cidade do Rio de Janeiro. E estamos também propondo um trabalho bem intensificado de buscar as ligações clandestinas e erradas, né, de esgoto na rede de drenagem. Ou seja, é um trabalho a longo prazo, mas que a gente acha importante que seja feito. Com certeza. Agora, presidente Cláudio, nesse momento, muita gente está vendo a gente. Nós temos aqui, por exemplo, a Sônia Mortágua, a Sônia Guzmán, a Etinha Dionísio, né? Também o Marco Silva, lá nos Estados Unidos, em Austin, que até faz uma pergunta curiosa, porque ele ficou 30 anos e veio nos visitar na confraria, que eu sou o patrono da confraria dos Amigos do Rádio, recentemente. O Marco está lá de volta em Austin, no Texas, está perguntando quem nasce em Niterói, o que é. É niteroiense. Papa Goiaba. E Papa Goiaba também. É verdade. É verdade. Então, Marco, satisfeita aí a tua curiosidade. Agora, tem gente aqui perguntando também, como é que eu faço? É importante a participação do público denunciando os problemas que eventualmente esteja no Rio. Como é que a pessoa faz essa participação? Existe um telefone à disposição, algum contato? Sim, a prefeitura tem o trabalho de ouvidoria, que inclusive a nossa ouvidora lá hoje, é aniversário dela, queria mandar um abraço. Beleza, para ela. Qual o nome? E hoje é o número 1746. Número 74. Tá? Sei. Que é exatamente o número que é uma central, tá? É a Dona Glorinha lá, a nossa ouvidora. E é uma central que todas as reclamações e solicitações e até sugestões são repassadas. E a nossa equipe de engenheiros lá pegam essas demandas e fazem a vistoria. 174. 1746. 1746. Isso, a central de ouvidoria da... Tá aí, é uma bela informação. O programa, quando é bom, passa rápido. É um negócio impressionante. Mas eu estou duplamente feliz, porque a gente é aquela história, né? Isso é que nem lá no interior das Minas Gerais, onde você tem que matar a cobra e mostrar o pau, porque senão ninguém acredita, né? Então, se você acessar o YouTube e você for lá e colocar o nome Fernando Sérgio, está quase chegando a 900 mil resultados. Então, é algo bastante interessante, não significa que seja views, não é isso. Né? Ou seja, visualizações não, é a soma de pesquisa a respeito desta ou daquela pessoa, e a gente tem um percentual expressivo nisso. Na verdade, não é só o Fernando Sérgio apresentador, existem outros que eventualmente também ali aparecem, mas é bastante expressivo, né? Se a gente tiver 10% disso, é um negócio que a gente está aí desbravando a internet. Augusto, eu queria então que você acrescentasse alguma coisa nessa entrevista e, se possível, falasse aquilo que você queira falar e dando alô para as pessoas que você acha que deve. Fernando, acho que primeiro de tudo, acho que agradecer a você, Samir, aí pela Não tem de que, nós é que agradecemos. A honra é nossa. Estarmos aqui, podendo mostrar um pouco do nosso trabalho e pedir essa conscientização da população, que eu acho que é muito importante. É uma coisa, inclusive, da própria população, uma ação que reverte em benefício próprio. Essa conscientização é extremamente importante, independente do trabalho que a gente esteja fazendo. É verdade, é verdade. Samira, muito obrigado mais uma vez. Né? Agradecendo a todos, né? É um trabalho de utilidade pública, né? Muito importante as informações aqui dadas, né?
E marcando encontro para amanhã, às 8 da manhã. Exatamente. Amanhã nós teremos aqui o Francisco José, cantor, né? Não, perdão, o Mário José. Francisco vai vir outro dia, acho que foi quarta-feira que vem. O Mário José vai vir também com a nossa Márcia Miranda, né? Não podemos esquecer disso. Meu amigo professor Marco Antônio Duarte, o homem autor de 7 livros. Sim, senhor, Sr. Fernando. 7 não é conta de mentiroso aí no caso. Não, ainda não, né? É só para não perder a oportunidade da piada. Mas eu sei, eu conheço os causos, né, Sr. Fernando? Nós trabalhamos muito juntos. Por favor, só conte alguns, né? Não vale rádio as réis das páginas. Eu quero agradecer você por quando eu entrei em contato do nosso presidente, o Cláudio está aqui, porque eu tenho certeza, como jornalista, como professor de comunicação e administração, que para a população da cidade do Rio de Janeiro foi muito esclarecedor, em nome do prefeito Crivella, em nome do nosso secretário, o Dr. Rubens, foi esclarecedor a palavra dele, do Augusto, estão mais à frente dessa questão. Até que eu chego no dele, Cláudio, se prepara que o seu trabalho vai aumentar. Tá vendo? Se prepara que o seu trabalho vai aumentar. É verdade. Então, o secretário está trabalhando 18 horas por dia. Pode Aí eu perguntei, comigo. alguém perguntou para ele, perdão, lá no... o senhor está namorando que hora? Porque era o dia dos namoros. Né? E dia queria dos dizer namorados. uma coisa, Fernando, que a população, isso que o Cláudio e o Augusto colocaram, se conscientize também. A Fundação Rio Água está aí para fazer o serviço junto com e para a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, mas que a população crie a conscientização. Não jogue, gente, a Conlurb passa recolhendo lixo, ligue para um 746 que a Conlurb vai buscar o seu entulho, mas não jogue dentro do rio, das lagoas, você está se autodestruindo. Obrigado e conte comigo, daqui a 15 dias eu estou aqui de volta. Perfeito. Então, meu querido amigo, presidente Cláudio, né? Cláudio Barcelos Dutra, né? Tá certo. Parente do presidente Dutra, não? Tem algum parentesco? Muito longe. Muito longe. Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, é verdade. Mas aí o seu recado final, por favor, a gente vendo a gente nesse momento, e fica aí a palavra final sua, por favor. Eu agradeço aí o convite, é uma honra estar aqui com os amigos, e deixo também o recado para a população de nos ajudar nessa grande missão, né? Que é dar uma qualidade de vida para todos, né? Mostrar para a população que nós podemos fazer a diferença, mas se a gente se unir e cada um fazer a sua parte. Muito obrigado, grande abraço a todos os funcionários e servidores lá da Fundação Rio Águas, e agradecer também a participação e a presença de todos aqui. Perfeito. Você sabe que a gente fica muito feliz recebendo esses nossos amigos, porque existem ainda servidores públicos, né, que estão aí se disponibilizando, dedicando a sua vida, né, para tentar resolver os problemas. São muitos os problemas. Eu convido você a ver o programa do Leleco Barbosa, meu querido amigo de tantos anos, que vai acontecer sábado às 22 horas, onde nós vamos entrevistar, já entrevistamos, mas você vai ver lá na CNT, o secretário Dr. Rubens Teixeira, que nos falou na ocasião, evidentemente, de um esforço muito grande, hercúleo. A gente conheço o Rubens há muitos e muitos anos, sei da sua capacidade de trabalho e sei que não é fácil, né? Porque, afinal de contas, onde você resolve um problema, encontra outro. Isso é a dinâmica de uma cidade. Mas o importante é que está se fazendo alguma coisa. E a gente espera, evidentemente, que ele possa se dar muito bem lá na Holanda, juntamente com o prefeito Crivella, e que ele possa voltar com novas ideias que possam dinamizar a nossa cidade. Diga lá, Marco. Eu queria que você convidasse para o meu, todo domingo na web, às 20 horas, reflexões e pensamentos, das 20 às 21. Então esse é o momento. Foi sorteado semana passada. Ah, é? Que maravilha, que já maravilha. Teve 2.200 visualizações no segundo programa. Fantástico, você é fantástico. Você foi seu aluno, né? Não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas disso. Sou aluno de Haroldo de Andrade, que Deus o tem bom lugar. Fala em livro, lembrando que os 50 anos de comunicação de minha autoria está na livraria Saraiva. Você pode participar através do site, é mais fácil, porque chega na tua casa sem problema nenhum.
Por outro lado, este programa você vai ver daqui para frente no YouTube, no dia de hoje, e além do YouTube, daqui a 2 horas este programa estará aliás, no Facebook está já a partir de agora. A hora que terminar aqui o programa, continua ao longo de vários dias. Mas no YouTube, você digita youtube.com e ali na pesquisa você bota Fernando Sérgio ou programa Fernando Sérgio. E você vai ter todos os nossos programas ali no YouTube. E o nosso programa também é retransmitido pelo site radiodeverdade.com, o melhor site de rádio do Rio de Janeiro e um dos melhores do Brasil. Tem entrevistas muito interessantes, todo esse agito que está havendo no rádio. Ontem nós tivemos aqui os 2 diretores do site, né? Tivemos o Michel Melay, jornalista, e tivemos também o Sérgio Solon Santos, que é jornalista, aliás, que já debateu com o Marcos Antônio aqui, os dois debateram e contando histórias do site Rádio de Verdade, que repercute o nosso programa. E além disso, eu queria dizer que o nosso programa está nas seguintes rádios FM, na felicidade.com.fm, felicidadefm.com, agora saiu. E a outra emissora é a mundiriofm.com, de maneira que você pode realmente vê-lo em diversas plataformas. E se Deus assim permitir, amanhã, às 8 horas, estaremos de volta aqui. Mas pelo amor de Deus, agora, Sidney Peracino do Amaral, você não dorme, rapaz? Excelente programa, minha irmã Néia está curtindo. Sabe onde é que é o Sidney? Sidney jogou pelada comigo em Juiz de Fora, Minas Gerais. Sidney mora em Ouro Branco, é uma cidade pequena, mas linda, ali em Minas Gerais. Então, Sidney, um abraço para você. E a Deodora, olha... Prazer, Deodora. É a primeira vez que eu vejo você por aqui. A Deodora pedindo que eu conte um caos do rádio. Meu Deus do céu. Então a gente tem que contar um caos rapidinho para você. Há muitos e muitos anos atrás, numa cidade chamada Juiz de Fora, onde Fernando Sérgio iniciava sua carreira com apenas 16 anos, portanto essa molecagem foi feita com 16 anos. Não imagine que eu vá fazer isso agora. Nós tínhamos um segurança, que era um homem forte, grande, etc. e tal, que dormia, e a rádio fechava à meia-noite, e a gente para sair, meu Deus do céu, para acordar o cara, você levava 1h30, porque ele tinha um sono extremamente pesado. E um dia a ideia não foi minha. Na verdade, eu fui apenas um coautor da ideia. O autor foi o Ninito, nosso querido Newton Cid, que hoje é gerente de banco, é um senhor bem situado na vida, mas na época era um moleque que nem eu. Então a gente resolveu, eu, o Newton Cid e também o Lilinho, que era o rapaz ascensorista da rádio, né? E eram rapazes de 17 anos cada um, não chegava nem a 18 anos de idade, a amarrar o nosso dedicado segurança no banco que ele dormia e fechar os olhos dele com aquela como é que chama, aquela coisa de cola, né? De fita adesiva, e o Ninito, que tinha uma voz mais forte do que a minha, o Ninito fez um cone de cartolina e disse: acorda, Sebastião, acorda. E ele amarrado, ele acordou assim: meu Deus do céu, onde é que eu estou, meu Deus. E o Ninito: aqui é São Pedro, você morreu, está na porta do céu. Ai, meu Deus do céu, ai, eu morri. Não, mas calma, mas eu não estou enxergando. Então morrer assim, a gente morre e fica cego. Não, você vai enxergar. Mas antes, porém, todavia, contudo, o quê? Você tem que contar os seus pecados lá. Ele contou cada um. E no final da história, como ele estava amarrado com corda de cortina, o que acontece? A gente desatou o nó da corda da cortina e picamos a mula, né? E esse cara ficou a fim de bater a gente escondendo dele por 3 meses. Mas nunca mais ele teve sono pesado. Mas são coisas de moleque, né? Abraço grande a todos vocês, beijo, tudo de bom e até amanhã, se Deus quiser.